Olá, me chamo João Pedro Prevezão, sou acadêmico do 4º ano de Direito da Unipar de Francisco Beltrão, e esse trabalho foi desenvolvido em conjunto com meu orientador, o professor Fábio Santiago Albuquerque, e o tema é Responsabilidade Civil do Estado por Condutas Omissivas, Objetiva ou Subjetiva. Bom, primeiramente, é importante salientar a existência de duas correntes divergentes em relação ao tema. A primeira, a minoritária, define que a responsabilização do Estado para atos omissivos deve ser objetiva, ou seja, que independe de culpa do Estado. Enquanto que a segunda corrente define uma responsabilização subjetiva, sendo necessária a comprovação de culpa em sentido amplo do poder público. O principal argumento da teoria objetiva de responsabilização do Estado por atos omissivos decorre da lei, mais precisamente da interpretação do parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. Este texto legal estabelece, como regra, a responsabilização objetiva do Estado para atos positivos, não fazendo qualquer distinção entre a sua aplicabilidade ou não aos atos omissivos. Segundo a corrente objetiva, a norma deve ser a mesma para ação ou omissão do poder público. Assim, para ensejar a responsabilização do Estado, bastaria apenas a comprovação de ação ou omissão do dano e do nexo de causalidade. Quanto à teoria subjetiva, a majoritária na doutrina brasileira, esta define ser necessário, além do dano e do nexo causal, a comprovação de que o poder público tem concorrido de forma culposa ou dolosa para o comportamento omissivo. Este comportamento omissivo, entretanto, só ensejaria em responsabilização quando o poder público deveria agir, mas não o fez. Desta forma, quando o Estado deixa de praticar uma conduta que deveria ter praticado, ele acaba cometendo ato ilícito, atraindo desta forma a teoria subjetiva, porquanto não há conduta ilícita que não advenha de culpa ou dolo. Os doutrinadores adeptos a esta teoria defendem a dificuldade do administrado em comprovar que o Estado tem agido com culpa ou dolo ao omitir-se do seu dever legal de agir. Desta forma, deve haver a presunção de culpa do Estado, ocorrendo no âmbito do Poder Judiciário a inversão do ônus da prova, cabendo ao poder público comprovar que agiu nos padrões esperados. Por fim, a própria corrente subjetiva defende um temperamento entre as correntes, admitindo hipóteses em que caberá a aplicação da teoria objetiva. Por vezes, o próprio Estado cria situações de risco, possibilitando um ambiente suscetível a criar danos e gerar prejuízos aos administrados. A doutrina cita, como exemplo, a situação onde a administração pública permite que uma casa que vende explosivos seja instalada no centro de uma cidade, sendo essa loja atingida por um raio, explodindo e causando danos à vizinhança. O dano não será causado diretamente pelo Estado, mas este cria a situação que gerou o dano. Esses casos assemelham-se com os danos causados por uma ação positiva do Estado, e por isso ensejam a responsabilização objetiva, até para os adeptos da teoria contrária. Desta forma, vem prevalecendo na doutrina e na jurisprudência brasileira a aplicação da teoria subjetiva de responsabilização do Estado, mas, como visto, ela própria admite exceções, e são justamente essas exceções que demonstram que a matéria ainda desperta certa celeuma entre os aplicadores do direito brasileiro. Obrigado pela atenção. Abraços.